Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lamentações, capítulo 5, Lamentações capítulo 5, versos 19 a 22. Eu continuo e realmente tenho sofrido um pouco essa semana com Lamentações. Nós ainda temos mais uma outra pregação e nós estamos falando sobre soberania problemática. Parece um tema problemático e é porque sempre que nós vamos falar sobre a soberania de Deus e formos bem honestos com aquilo que a gente encontra, nós vamos ficar surpresos com a situação de Lamentações. Olha aí os versos. E depois vamos comparar a realidade daquilo que a gente encontra nas Escrituras, daquilo que a gente encontra hoje no seio da igreja moderna, da nossa cultura tão otimista como é. Olha o que diz o texto, Lamentações, capítulo 5, versos 19 a 22. Diz o seguinte, vou esperar os irmãos trazerem aqui. Obrigado. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a adorar, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis. Ajuda-nos a adorar-te, mesmo quando ainda temos dúvidas. Ajuda-nos a te adorar, mesmo que não seja possível, não consigamos ouvir a tua voz. Ajuda-nos a te adorar, mesmo quando o Senhor soberanamente decidir ficar em silêncio. Ajuda essa igreja, ajuda o teu povo, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Só revisando o que nós estamos estudando, quando se fala de lamentações, irmãos, nós temos que ser muito honestos. Na igreja moderna, especialmente na cultura que a gente vive hoje, nós temos que admitir que não tem muito lugar para pessimismo. Nós somos de uma cultura altamente otimista. A igreja gosta desse otimismo por causa da nossa cultura. Nós temos a coisa do povão, da afirmação de fé. Não há lugar na nossa cultura para qualquer coisa negativa. Tanto é que nós queremos logo repreender com autoridade. Repreenda isso, repreenda tudo que é negativo. Nós somos inclinados a repreender. Isso é um resultado de uma cultura inteira altamente otimista, que olha as coisas e exige que tudo sempre esteja certinho, no lugarzinho, especialmente no mundo da fé em Deus, o mundo do Deus da Bíblia. A gente gosta disso. Lamentações, ela tem sido altamente rejeitada. Você pode olhar que quem vai pregar em Lamentações vai tender a pregar no capítulo 3, como eu preguei. Você vai ver que todo mundo gosta do capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós gostamos disso. Mas aquela nota para por ali mesmo. Ele volta no capítulo 3, verso 42, ele volta a se queixar, ele volta a insinuar que Deus está ausente e ponto final. Tu, Senhor, não nos perdoaste. É certo que nós pecamos, nós prevaricamos, mas o Senhor não nos perdoou.
ele volta, apela à misericórdia e volta a se queixar. É muito cruel a leitura de Lamentações. Só no capítulo 4, para você se situar, uma das partes que eu acho mais dolorosas de Lamentações no capítulo 4 é esse do verso 10 do capítulo 4. Ele descreve todo o sofrimento, a realidade, lembre-se, eu já falei, é do cerco, um cerco que durou 18 meses. 18 meses. Jeremias havia dito a Jerusalém: obedeçam a Nabucodonosor, façam um acordo com ele e não sejam rebeldes. É o Senhor quem está colocando Nabucodonosor aqui. É Ele, o Senhor, que quer que vocês obedeçam, não se rebelem contra Ele. Mesmo assim, o povo se rebelou contra Nabucodonosor, não ouviram a Jeremias, e nós vamos estudar o livro de Jeremias, algumas coisas em Jeremias a partir de Lamentações, mas você vai perceber que o povo não obedece. E cercados por 1 ano e 6 meses, sem água, sem alimentação, sem nenhuma estrutura de higiene, príncipes enforcados, sacerdotes mortos sem serem sepultados, crianças caídas, mas o mais doloroso, quando chega no momento da fome, não se escandalize com o verso 10. Diz o seguinte: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Cria essa imagem aí. A fome era tão grande e chegou a tal ponto que as próprias mães colocaram seus filhos na panela para comer. É fácil quando eu digo assim: nós prevaricamos, Senhor, nós pecamos. Mas e essas crianças colocadas na panela? Que culpa tem elas? Em que elas prevaricaram? Uma nota é bem clara e simples nesse texto. Quando eu chamo de soberania problemática, eu me refiro primeiramente às verdades de Lamentações. O que quer que esteja acontecendo, o autor, o poeta de Lamentações, ele sabe que é resultado da soberania de Deus. E a nota do capítulo 5 é bem clara quanto a isso. Olha como ele diz: Tu, Senhor, reinas eternamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como rei, Deus controla a esfera do seu reino. Ele ordena as coisas. O seu plano não pode ser contrariado. É isso que está no verso 19. É uma verdade tácita. É impressionante lembrar que somente 3 vezes em Lamentações, o poeta aqui, possivelmente Jeremias, não necessariamente precisa ser, mas alguém que viu e teve essa experiência e sabe, conta, ele vai usar somente 3 vezes esse pronomezinho tu em todo o texto, apesar de que na versão portuguesa você pode achar que está lá, mas só tem 3 vezes explicitamente tu, 3 vezes. Eu não quero usar nenhuma ideia dialógica de identidade de Bakhtin ou de quem quer que seja, esqueça esse nome, porque nem é essa coisa toda. Mas o ponto que você vai perceber é que ele é claro: se o Deus é soberano, ele então reina eternamente, o trono dele, o governo dele é aquele que subsiste. Soberania é o foco aqui. Mas mesmo depois de reconhecer que Deus é soberano, o que quer dizer? Ele controla todas as coisas, ele ordena tudo que vai acontecer em todo o universo. No universo de Deus,
não há um único item que esteja fora do seu controle. Não adianta tentarmos apelar ao livre-arbítrio, como comumente a gente gosta de falar. Não adianta, quando nós vamos para os dados, quando vamos para as Escrituras, o livre-arbítrio é uma tentativa muito moderna, humanista, de querer resolver as coisas e trazer um alívio à consciência. Mas olha Lamentações, olha essas crianças, olha o livre-arbítrio delas sendo colocadas na panela. Deus é soberano, esse é o grande dilema da lamentação. Quem gosta disso? Eu quero um Deus que a gente sabe que é bom, e eu quero um Deus que esteja distanciado do mal. O que é difícil para nós é reconciliar esta coisa. Um Deus que é soberano, ou seja, ele é transcendente, mas um Deus que se envolve. O que acontece é que nós confundimos a natureza de Deus, quem Ele é na sua transcendência, e a pessoa de Deus como pessoa. Ele é imanente, Ele vai estar se relacionando. Qual é a grande luta nossa aqui? Como é que eu reconcilio isto? Hoje, eu quero simplesmente tratar sobre o problema da soberania, nesse texto específico, e eu vou tratar no próximo sermão sobre aquilo que eu chamo a soberania do homem e o livre-arbítrio de Deus. Vou tratar invertido, né? Vamos ver aí a soberania do homem e o livre-arbítrio de Deus. Como é que o homem lida com um fato? Deus é soberano. Mas quando eu quero trazer a ideia de livre-arbítrio, é óbvio que eu tenho que configurar que o meu livre-arbítrio não é como eu quero que seja. É um livre-arbítrio totalmente, absoluto, livremente, no sentido de que eu estou livre para escolher o que eu quero, como se fosse somente isso. Deixa eu ilustrar e você vai entender o que eu quero dizer. Você me chama para um jantar na sua casa e o prato predileto é jiló. Quantos aqui gostam de jiló? Só tem um. Dois. Só tem dois. Mas vamos supor que alguém coloca jiló lá. Você é livre para comer o jiló quando for posto na mesa? Ou você não é livre, você está obrigado a comer? Você é livre ou não é? Alguém coloca o jiló, você está obrigado a comer? Mas me diga uma coisa. Por que mesmo que você não gosta de jiló? Quem foi que determinou isso para você, hein? Você escolheu não gostar de jiló? Alguém aqui escolheu não gostar de jiló? Diz bem, jiló eu escolhi. Não é que eu sou livre, eu sou absolutamente livre. Quando o jiló chega à mesa, tudo bem, eu sou livre para escolher comer ou não. Mas por que você não vai querer jiló? É porque eu não gosto de jiló. Mas foi você que escolheu não gostar de jiló? Tem alguém aqui que escolheu não gostar de jiló? Ou você diria assim, não, simplesmente eu não gosto. Nós não estamos falando de liberdade. Se liberdade for que o homem vive numa esfera totalmente independente de Deus e ele estabelece todas as suas escolhas, quem foi que estabeleceu a escolha de eu não gostar de jiló? Porque eu não escolhi gostar de jiló, eu simplesmente não gosto de jiló. Então tem algo na minha liberdade, o não gostar de jiló, que parece que tem alguma força, alguma coisa que me levou a não gostar. Que tal quem eu sou, de acordo com a minha criação, aquilo que Deus me constituiu, tudo que envolve ser, de alguma forma, a minha liberdade foi limitada no gosto do jiló. Mas não foi eu, a não ser que tenha alguém aqui que escolheu e você é totalmente determinante na sua liberdade e você até escolhe o que gosta e o que não gosta. Por exemplo, jiló, injeção, aquela maquininha do dentista. E eu tentando respirar, sufocado, digo, é agora que eu vou morrer. Eu escolho ou não ir no dentista, mas quem foi que escolheu não gostar daquela maquininha?
O que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos estudar isso muito mais abrangência. Eu quero mostrar que mesmo os nossos exercícios do arbítrio tem coisas que nós não escolhemos. Parece que vem conosco, tem relação com a nossa identidade. Então o nosso livre-arbítrio é limitado em muitos aspectos, porque apesar de eu ter a escolha de alguns atos, eu não escolho outros. Por exemplo, eu não escolhi ser filho da mamãe. Alguém escolheu por mim. Já tem pelo menos alguma coisa. Eu não escolhi ser filho do meu pai. De qualquer forma, eu agradeço a Deus por isso. Mas alguém escolheu. Isso nós vamos tratar. Mas o que é o ponto que eu quero mostrar aqui para você? É que em nenhum momento Lamentações vai abdicar desta verdade. Não adianta a gente querer trazer as nossas explicações lógicas, filosóficas, para tentar justificar a Deus, porque nós vamos entender que Deus atua em duas dimensões bem claras. Uma que Ele é totalmente separado de nós, mas quando Ele quer se relacionar conosco, existem algumas coisas para a gente poder lidar, mas aqui eu estou falando de soberania. O que é isso? A capacidade de determinar tudo o que acontece. Nada foge ao seu controle. E aí ele começa dizendo exatamente esta nota: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Se ele é rei, ele governa, ele estabelece, ele ordena. Mas olha aí onde o problema começa. Verso 20 do capítulo 5. Por que te esqueceria de nós para sempre? Ele faz a pergunta. Ora, se Deus é soberano, meu amigo, quem é você para estar perguntando? Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Nós não estamos errados? O Senhor não é soberano? Converte-nos. Então nós vamos ser salvos, nós vamos ser convertidos. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos diante de muito sofrimento. Tem crianças sendo cozidas, tem velhos definhando, tem gente morrendo, tem príncipes sendo enforcados. O Senhor não governa? O problema não está conosco? Então nos converte. Se o Senhor nos converter e tu reinas, então nós seremos convertidos. É basicamente o grito dele no verso 21. Mas entre essas duas afirmações de soberania, verso 19, ele está dizendo: o Senhor é soberano. Mas olha o que ele diz no verso 20. Tem um problema aí. A tua soberania me atribula. Tem um problema aí, a vida tem uma experiência real. Eu não vou ficar fingindo. Deus é soberano? É, mas a vida é nua, crua, cruel. Aí ele pergunta, ele volta a mostrar a soberania no verso 21. Converte-nos. Seremos convertidos. Mas ele volta a tratar novamente, verso 22. Por que nos rejeitaria para sempre? Nos rejeitaria totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Então vamos nos situar rapidamente e vamos tentar fazer uma simplificação, porque o capítulo 5 de Lamentações é o clímax de toda a carta. Se você olhar direitinho no capítulo 5, você vai ficar impressionado. Eu confesso que eu nunca havia estudado Lamentações, até porque eu gosto daquilo que é bom, daquilo que é simples, de sombra fresca, de água. Eu gosto de água e sombra e água fresca, para botar o ditado mais acertado, né, para ficar gravado. Sombra e água fresca. Mas, gente, a vida é só sombra e água fresca? Se ela não é sombra e água fresca, como é que eu lido quando as coisas me parecem estar fora do meu controle? Como é que eu lido quando, de alguma forma, Deus me coloca na beira do precipício e eu começo a balançar para cair, e eu clamo, e Ele nem responde? O propósito das lamentações, ou dos salmos de lamentações, eles são muito fortes. Eles têm um propósito bem claro. Por que deve nos chamar a atenção? No capítulo 5, como é um clímax, olha lá o capítulo 5, verso 1.
ele vai repetir versos ou verbos-chave daquilo que ele já vem falando. Ele diz assim: lembra-te, Senhor. Lembra que eu falei sobre o verbo lembra-te? Quando o Senhor lembra do seu povo no Egito, o que é que ele faz? Ele manda Moisés, ele lembra da aliança com Abraão. Então é memória e motivação. De alguma forma, ele quer trazer à memória novamente aquilo que dá esperança a ele. Mas olha como ele é um verbo no imperativo. Lembra-te. Esse verbo já apareceu outras vezes na carta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Ele vem fazendo um apanhado, ele quer levar-nos ao clímax. Olha o outro verbo, considera, pondera naquilo que é fato. E o outro verbo, olha, vê. O capítulo 5 então vai fazer o desfecho. Mas o pior de tudo para nós é por que nós não gostamos de Lamentações? É porque Lamentação não parece nos apresentar um final que a gente tanto gosta. Qual é o final que a gente gosta? A gente até que gosta do final de Jó. Apesar do coitado ter perdido todos os seus filhos, depois nasceram outros, apesar dele ter passado maus bocados com o corpo supurando, sentado no caco, raspando sua pele, tudo isso, mas quando chega no final, nós clamamos dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Não é por isso que a gente gosta de Jó? Mas por que a gente não gosta do Salmo 88? Porque aquele cara do Salmo 88 não apresenta um desfecho que nos agrada. Ele termina desesperado. E nós, especialmente, que vivemos numa cultura da confissão positiva, então não levamos Lamentação a sério. Por quê? Porque a ideia de que a fé não significa reconhecer e abraçar coisa negativa, olha, isso aí, fé não vai abraçar coisa negativa. E sempre, a prova é que quando a gente tem um problema, alguém brinca conosco e diz assim: irmão, Senhor tenha misericórdia desse irmão, está repreendido. Por quê que tem que estar repreendido? Por que tem que estar repreendido? É porque nós não gostamos de coisa negativa. Por sinal, a igreja gosta sim de continuar cantando canções felizes. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar. É muito simples essa vida, mas e quando a vida não for desse jeito? Aí é onde Lamentações entra. Por quê? Porque lamento é adoração, porque expressa uma fé perseverante, mesmo quando Deus está em silêncio. Ah, mas quando Ele está falando é uma beleza. É uma beleza quando Ele fala. Quando Ele grita, é melhor o grito, é melhor a disciplina dEle do que clamá-lo na beira do abismo, e clamar, e me parece que Ele está simplesmente calado. Mas aí a gente finge que está tudo em ordem. E é por isso que muita gente entra em depressão. Por que entra em depressão? Porque essas canções felizes, diante de uma realidade da vida crua, nua, é bem diferente daquilo que a Bíblia diz e aquilo que a gente gosta. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar para nós que a parte negativa da vida não nos dá o direito de negar a soberania de Deus. Mas não é que a gente nega? Não, Deus certamente não tem nada a ver com isso aqui. Nós prevaricamos. Tudo bem, você prevaricou. Mas é aquela criança lá, na panela. Como é que eu explico isso? Como é que eu explico a crença num Deus soberano e o problema do mal? Eu preciso falar sobre isso, não hoje, mas eu preciso falar sobre isso. E vai dar continuidade. Então vamos fazer uma síntese bem simples. Eu vou usar a seguinte fase. Deus, em Lamentações, é a referência. Deus, em Lamentações, é a referência de tudo na vida.
Nada acontece na vida que não seja da vontade, dentro do controle de Deus. Você pode até discordar de mim. Você pode até ter um conceito de livre-arbítrio bem bacana. Mas joga isso nas Escrituras. Vai lá para Daniel quando ele diz que Deus é quem estabelece reinos, derruba reis. Vai lá para Jeremias, capítulo 45. Vai para Isaías 64. Apela às Escrituras para você ver que Jesus, quando diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Até aí tá bom. Então o que é o ponto de Lamentações? É que Deus é referência de tudo na vida, tanto positivo quanto negativo. Eu sei lidar quando é positivo, não é não? O que é que a gente faz diante da coisa positiva? A gente diz assim, glória a Deus. E quando a coisa é negativa? Por exemplo, quando um diagnóstico médico furta a sua esperança. Quando um diagnóstico médico diz assim, vão cortar a tua perna. Como é que a gente reage? Rosane, você estava dando esse testemunho. É duro, não é não? A vida é cruel e a gente fica pensando, mas está aqui, é um milagre. Quando recebe aquele exame e diz, o seu câncer já está em metástase, não tem mais jeito. Como é que eu digo aqui? Glória a Deus! É assim a realidade? Não é. Não adianta a gente fingir. Não adianta começar a balbuciar palavras, vocábulos e repreender 500.000 vezes. O fato é que se o Deus soberano, cujas lamentações se dirige como referência a tudo na vida, se Ele lhe deu isso e ponto final, Ele tem um propósito e nada pode mudar. Mas como é que eu reajo? Esse é um diálogo. Por quê? Porque a gama de expressões empregada em Lamentações nunca vai escapar de ser dirigida a Deus. Se acontecer bom ou ruim, Ele vai estar dizendo, o Senhor fez, o Senhor entregou, o Senhor cercou, o Senhor matou, o Senhor destruiu. Não é bem o Senhor. Eu sei que nós vamos tentar os escapes humanos, mas não é isso que nós vamos encontrar. O que nós vamos encontrar em Lamentações é o seguinte, não existe uma experiência na vida que Yahweh não está envolvido. Nenhuma. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encara isso? Eu preciso, então... eu sei que está um pouco complicado. Eu imaginava a complicação desse texto, então eu decidi mexer com 3 coisas básicas. Primeiro, algumas características importantes nesse texto que eu preciso traçar rápido. Segunda coisa que eu queria estabelecer é o domínio eterno de Deus, Ele é soberano e ponto final. E a última coisa que eu gostaria de estabelecer é exatamente isso, a soberania do homem. Por que eu estou usando sempre isso? É irônico, né? A soberania do homem e o livre-arbítrio de Deus. É porque o homem às vezes dá-se-lhe a ousadia de determinar aquilo que um Deus soberano que governa faz ou não faz, né? Ainda diz assim, é seu por direito. Ah, é? Por direito? Pelo menos o autor de Lamentações, em nenhum momento ele entende qualquer coisa por direito. Ele usa a palavra misericórdia, graça. Por que essas determinações de confissão positiva? É porque nós, a igreja, não estamos preparados para lidar com muitos problemas. O que acontece é que quando o problema chega para nós, como esse de Lamentações, quando a vida
ela se torna cruel e verdadeiro lá, é cruel a experiência. Aí você vai começar a buscar palavras, daqui a pouco você está em depressão, porque ficou doente, porque recebeu um decreto de morte, porque o marido deixou, porque a mulher o traiu, ou qualquer outra coisa. Nós não estamos preparados. Por quê? Porque tem aí uma ilusão sendo vendida para nós, contrário ao que nós encontramos aqui. Tu, Senhor, reina para sempre. Tu, Senhor, é soberano, mas a verdade é isso, a vida está nos pegando peças. Se eu estou pecando, o Senhor também não é soberano, então resolve, me converte. Olha que coisa linda. Isso aqui é a invenção de Adriana. Sabe como a gente chama isso aí? Sem saber do nome, às vezes, a gente chama isso de acróstico, né? É um acróstico, você pode até estar horrorizado, ó, o nome Deus no meio. O Adriel não deu certo, porque mas o nome do Adriel é Hudson. Aí acabou pegando o segundo nome do Adriel. A Adriana inventou isso aqui. Nós chamamos isso de acróstico mesótico teléstico. Olha que nome bonito, né? Dá até para sugerir o nome de um bebê que vai nascer aí, né? Teléstico ou teléstica. Icos, essa ideia ali é tipo uma ação, mas telos no sentido de fim, de propósito. Nesse caso é mais o fim de uma ordem de linhas ou letras, usado mesoticamente no meio, forma também um acróstico. Está vendo isso que a Adriana fez? Eu, sinceramente, não sabia que tinha na Bíblia. Eu não sabia que a Bíblia tinha experiências assim. Todo o livro de Lamentações é um livro montado com acróstico. Cada capítulo tem, então, uma linha. Cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. E capítulo 1 tem 22 linhas, porque são 22 letras. Capítulo 2 tem 22 linhas, porque são 22 letras. Capítulo 3 tem 66 linhas, porque para cada linha ele vai usar 3 linhas com a primeira letra do alfabeto, Aleph. Aí vai para Bet, a segunda a letra, e ele vai construir. Parece até que lá está o clímax, mas não está. Porque quando a gente chega no capítulo 5, o autor ele não está mais preocupado com o acróstico, não. Você fica perdido. Ele diz, espera aí, o homem estava tão bem. Mas sabe, eu fiquei pesquisando, eu digo, meu Deus, me ajuda a entender isso aqui, porque como é que ele está fazendo tudo tão ordenadozinho, e quando chega no capítulo 5, o acróstico se desmancha, não tem mais pé e nem cabeça, ele começa a falar do cerco, ele começa a descrever todos os opróbrios, as misérias de uma vez só, e de repente, a gente começa a entender que quando a vida é cruel, não temos como fazer uma oração de A a Z. Quando a vida é cruel, a realidade se embaça toda. Ele fica tão embaçado na hora, no capítulo 5, de propósito, ele começa a revisar os pontos-chave dos outros capítulos, mas ele não segue a ordem. Ele embaratina tudo. E eu digo, cadê o acróstico? Cadê o acróstico? O que aconteceu? Ele muda letra, ele faz... Então eu comecei a perceber que tem relação direta com um sofrimento grande que ele estava vivendo. E o seu povo é uma comunidade tão conturbada que na hora do caos não dá para a gente fazer uma listinha bonitinha de oração. Simplesmente na hora do caos nós temos que lamentar mesmo, abrir a boca. Há certamente lugar para a vazão das nossas emoções, mas ele termina e eu fiquei preocupado como ele termina. Até que eu cheguei no verso 19, no verso 22, e eu percebi que ele volta um pouquinho do acróstico, é um mini acróstico. 19 a 22 é um mini acróstico. Eu suspeitava que 1, 2 e 3 do capítulo 5 era outro mini acróstico, mas não batia assim do jeito que eu queria, não. Procurei resposta, confesso que tentei pesquisar, gastei minha semana, uma dessas semanas mais ocupadas, frustrado, até que eu pedi ajuda a um amigo meu. Quando eu não acho um livro para eu comprar, quando eu não acho um livro, eu digo, Guilherme, me socorra aí, pastor Guilherme Ligeiro, que eu manda esse livro para mim.
ele tem uma mágica. Apareceu, ele me mandou uma dissertação de Lina Wrong. Aquela dissertação dela me trouxe resposta para as perguntas que eu estava tentando achar. Essa Lina Wrong me ajudou bastante. Olha aqui. Desculpa o hebraico, mas não me interessa tanto ler o hebraico com você. Mas você pode claramente perceber, aqui são os últimos versos que nós estamos tratando, de 19 até o 22. Nem tente ler. Talvez aí o pastor Guilherme, João Nelson, mas não é necessário você ler. Eu quero só que você note isso aqui, ó o acróstico acontecendo, mas não é bem um acróstico, é um acróstico mesótico, olha que nome bonito, teléstico. Que coisa bonita, né? Ele pega de propósito, coloca 4 letras-chave e ele vai então ordenar aqui, mas ele está escrevendo aqui, cada linha tem um acróstico e ele está montando em cima de um nome. Eu vou voltar lá, sabe que nome é esse? Aí está hebraico, mas eu vou voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Olha o nome que ele está montando lá no acróstico do capítulo 5, verso 19 a 22. 4 linhas. A primeira letra, a segunda, a terceira. Essa letra aqui, é ela aqui, porque ela, quando é escrita no começo, ela é escrita assim. Quando ela é escrita no final, é assim. O nome Deus é Elohim. E aqui tem um sufixo possessivo, genitivo, teu. Teu Deus. É isso que ele está montando nesse acróstico, com essas primeiras letras, teu Deus. Eu achava que Lamentações terminava basicamente assim: não tem esperança, o vazio é total, o autor é altamente pessimista. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus é justo, sim, ele reconhece. Mesmo assim, ele é honesto, ele protesta fortemente contra Deus, por causa dos sofrimentos que ele está tendo. Mas, quando ele usa esse tu aqui, ó, tu, e aqui é o nome de Deus, a gente não pronuncia, chama Yahweh ou Adonai. Tu, Senhor. Esse cara, ele está se dirigindo diretamente a Deus, mesmo achando que ele está em silêncio. Ele acha que está, mas a suspeita dele parece contradizer aquilo que ele está reclamando e lamentando. É basicamente assim: por que te esquecerias de nós? Lembra de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6? Deus faz uma promessa a Israel. Sabe qual é a promessa? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele não tem muito que se apegar, porque a realidade nua e crua é cruel. Mas ele está lembrando a nós que ele quer trazer à memória, ao coração, aquilo que dá esperança. Então, quando ele faz essa pergunta, por que te esquecerias? O Senhor não está lembrado? E ele começa o capítulo 5 assim, da aliança que o Senhor fez. É por isso que ele não diz assim, por que te esquecerias? Ele diz, por que te esquecerias para sempre? Porque eu me lembro que o Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E ele vai lembrar, tu, Senhor, é soberano. Tu, Senhor, reinas. Tu controlas todas as coisas. Mas o Senhor lembra, por que o Senhor iria deixar-nos? O Senhor não prometeu? Ele continua assim queixoso, mas novamente, ele não se desapega do seu Deus em nenhum momento. E olha o que ele está fazendo para nós. Ele está pegando cada letrinha, e ele monta, e essa palavra final é basicamente assim, ó,
teu Deus. Teu Deus. Ele nunca se desapegou do Senhor. Ele está só fazendo uma leitura da realidade. É certo que o Senhor está em silêncio, mas eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Também sei que o Senhor pode até não querer responder, e nem vai responder. O livro termina e pronto, ponto final. Ainda não é suficiente, me perturbou mais uma coisinha. Volta lá para o capítulo 5, começo. Eu descobri que tem um outro acróstico bem aqui. Um outro acróstico mesótico, teléstico. Ou nome bonito. Esse aqui, ele começa com essa nota. Lembra-te, novamente o nome de Deus. Ele marca muito bem esses passos. Se você pegar um texto escrito em coluna, é mais fácil de você identificar essa ordem. Se você pegar o texto da Stuttgartense, uma Bíblia hebraica, você vai ter dificuldade, mas mesmo lá está marcado direitinho com numeração para você saber. Aí olha o que esse cara faz de novo. Ele está construindo todas essas linhas. A primeira declaração aqui, ele soma e ele está querendo fazer alguma coisa conosco. No português seria lembra-te, Senhor. Mas aqui, se você juntar essas letras, sabe que nome é esse? Zacarias. Zacarias. Aí quando eu pego Zacarias, eu desço aqui, tem Hanavi. Zacarias, o profeta, diz alguma coisa. O que é que ele diz? Ele diz alguma coisa. Ele está dizendo, tem uma mensagem escondida, mas muito profunda de fé no próprio texto. Infelizmente, a gente da língua portuguesa não podemos captar assim, mas ele escondeu algo ali que qualquer leitor da língua hebraica, prestando bem atenção, no final eu pensava que Lamentações estava sem esperança nenhuma, mas Lamentações 5, 19 a 22 e 5, 1 e 3 é uma das mais profundas expressões de fé que eu já vi. Porque quando eu junto as letras, eu boto as duas juntos. Eu não acredito que eu não botei no slide, não. Botei não, vocês vão ter que ver em outra ocasião, acontece. É uma pena. Eu botei sim nas minhas anotações aqui. Vocês vão ficar, eu vou ficar devendo para mostrar, mas eu vou falar porque está bem aqui na minha frente. Mandar um e-mail, né? Olha o que está escrito, juntando esse acróstico. Diante de uma expressão de fé profunda, está muito atribulado, ele diz assim, Zacarias o profeta diz, teu Deus é grandemente exaltado. Teu Deus é grandemente exaltado. Eu não acredito que tenha uma mensagem profunda de fé maior do que essa num livro que tem tudo para ser uma tragédia. Ele termina aparentemente sem deixar nada para nós. Mas essa expressão de fé profunda está altamente enraizada em Deus. Ele é muito realista. Deus é, sim, soberano. Ponto final. Eu preciso abraçar os pontos de fé negativo também. Por que eu só quero tudo de bom? Por que eu não estou preparado para encarar essas notícias ruins? Ele admite culpa, mas a culpa dele não pode ser generalizada, porque ele continua questionando, será que não é demais? E o que falar de inocentes? A fé deste rapaz está profundamente enraizado em Deus. E lá no final, quando eu pensei que estava tudo acabado, ele disse, teu Deus é grandemente exaltado, pastor Roque.
Então, você está atribulado para fazer um sermão, teu Deus é profundamente exaltado, meu irmão. Ele determina todas as coisas como lhe agrada. Ele controla todas as coisas. Então não adianta cair na ilusão. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela repousa sobre essa verdade sólida. Que verdade sólida é essa? Deus é grandemente exaltado. Quando as coisas não estão bem, precisamos nos apegar a essa certeza. Deus é grandemente exaltado, ponto final. Mas uma fé profunda, ela abraça a soberania de Deus, mesmo quando muitas questões não podem ser ouvidas. E por último, essa é a mensagem no meio do sofrimento que está aí para nós. O Senhor teu Deus, tu, Senhor, isso é intimidade. Tu, Senhor, é quem governas. Então faz o seguinte, me converte se o problema for meu, e eu serei convertido, porque o Senhor é quem faz isso. Renova-me, eu serei renovado. No final das contas, por que eu digo isso, irmãos? Por que eu falo assim? Por que eu escolhi ainda ter mais uma mensagem na soberania problemática? É porque nós vivemos num mundo que crentes estão com medo de encarar que às vezes Deus pode ter nos chamado para o sofrimento. E eu lembro de um pastor, o nome dele era Bob, como a gente chama, né? A filha dele estava para se formar na Universidade de Liberty, lá nos Estados Unidos, e ela veio para casa e eles voltaram junto para a formatura. Quase chegando, na Pensilvânia, quase chegando, ele deu o carro para ela. Ela pegou o carro numa ultrapassagem. Ela entrou de volta para o caminhão antes de tomar uma distância e o caminhão tocou na ponta do carro e o carro tombou. Quando tombou, amassou a lateral dela e quebrou o pescoço dela. O dia seguinte era a sua formatura. A pergunta que o pastor Roberto fazia era: Deus, como te glorificar diante disso? O Senhor poderia me dar uma razão? Fala comigo, Deus. Me dar uma razão, como o Senhor pode ser glorificado? Um outro jovem casal descobriu que a mãe daquela criança de 4 anos já estava em uma fase metástica do câncer e o médico deu 20 dias. Não durou 20 dias. Ela morreu. Depois de 4 dias de sofrimento, finalmente ela foi sepultada. Quando chegou de noite, a menininha de 4 anos. O pai colocou ela no seu berço, dormindo, apagou a luz, e ela disse ao pai: papai, oi filha, papai, o senhor está aí, mesmo que eu não possa te ver, né? Eu estou aqui. Papai, o senhor quer me colocar no seu peito por um momento? Eu quero sim. Colocou, abraçou. Enquanto abraçava, ele perguntou: Deus, mesmo que está escuro, o senhor está aí, não está? O senhor poderia me colocar no seu peito e me abraçar? Eu sei
que o Senhor está aí, mesmo que eu não possa te ver. Para mim, essa é a mensagem de Lamentações. Ele está aí. Ele é um Deus exaltado. Confiemos, quer os resultados sejam positivos, quer sejam negativos, tudo Ele faz como lhe agrada. Nosso Deus, obrigado por ser exaltado acima dos céus e da terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor reina, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos encarar também que a situação negativa não é uma indicação de falta de fé, é simplesmente o teu plano. Ajuda-nos a te encontrar, e é bom saber que o Senhor sempre está conosco. No nome de Cristo Jesus te oramos. Amém.